Danilo Campetti. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Eduardo Suplicy. Quero cumprimentar senhoras deputadas, senhores deputados, assessorias, servidores da casa, aos amigos que nos acompanham nas galerias, na rede Alesp, policiais, meus irmãos, policiais militares, policiais civis, policiais penais. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para celebrar juntamente com toda a comunidade judaica. Hoje, 14 de maio, celebram-se os 77 anos de um dos momentos mais marcantes da história moderna, que é a assinatura da Declaração de Independência de Israel e a criação do Estado de Israel. Esse dia não marca apenas o nascimento de uma nação, ele simboliza a realização de um sonho de 2000 anos, mantido vivo por gerações que, mesmo diante da dor, da diáspora e da perseguição, jamais deixaram de acreditar na promessa de um lar. Israel nasceu do anseio profundo de um povo por liberdade, dignidade e autodeterminação. E em apenas algumas décadas transformou-se em um farol de inovação, resiliência e coragem. Conhecido como a Startup Nation, o país conquistou o respeito e a admiração do mundo graças aos seus avanços extraordinários nas áreas da ciência, tecnologia e medicina, frutos de uma sociedade vibrante, plural e determinada a prosperar. Neste dia, lembramos também daqueles que tornaram este sonho possível, e é importante ressaltar essa questão. Entre eles, o diplomata, na minha concepção, o maior chanceler que o Brasil já teve, Oswaldo Aranha, então presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, cuja atuação firme e visionária foi crucial para a aprovação da Resolução 181 da ONU, que recomendou a criação de um Estado judeu. Comemoramos assim não apenas uma data, mas a permanência de um ideal, de um Estado soberano, democrático e seguro para o povo judeu, agora e no futuro. E eu quero complementar, senhor presidente, dizendo que a nação judia, que o Estado de Israel, por toda a sua existência, vem sofrendo inúmeros ataques. Nós não podemos esquecer dos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra, diante do nazismo. Nós não podemos esquecer que ainda há, na atualidade, atos de antissemitismo, atos que apoiam grupos terroristas que querem nada mais, nada menos que a extinção do povo judeu. É isso que o Hamas prega. É isso que outros proxies terroristas, como os Houthis, pregam também. Só para a gente lembrar, no dia 7 de outubro de 2023, o Estado de Israel foi atacado, a nação judia foi atacada, foram 1.200 judeus mortos em um dia. Foram 250 judeus sequestrados e mantidos em cárcere. Eram homens e mulheres que foram estupradas em cárceres, crianças. E eu lembro aqui da morte de Kfir Bibas, e toda a sua família, só restou o pai. Esses facínoras colocaram crianças em fornos, cortaram cabeça de crianças, estupraram mulheres, mataram famílias inteiras. E como eu disse ontem, a gente ouve do nosso representante maior aqui, do nosso chefe de Estado, declarações antissemitas. O senhor Lula da Silva, por reiteradas vezes, ataca o Estado de Israel, que se defendeu dessa investida terrorista. Não há guerra contra a comunidade palestina. Inclusive, o líder palestino, Mahmoud Abbas, que está segregado pelo Hamas na Cisjordânia, não está na faixa de Gaza. Ele condena. Ele é um veemente crítico de Israel, mas ele condena a manutenção dos reféns em condições subhumanas.
O Hamas subjuga há décadas a população palestina, só que aqui a gente não ouve nada. A nossa diplomacia brasileira passa novamente vergonha, porque não é uma diplomacia institucional, é uma diplomacia personalista, que quer atender os anseios do presidente, que quer atender os anseios ideológicos que ele prega. E o país com isso perde, o Brasil com isso perde. Ele perde seu equilíbrio institucional, seu equilíbrio nas relações exteriores. E eu não posso deixar de novamente repudiar essas falas, de repudiar essa posição, porque ela repercute diretamente nos brasileiros aqui, judeus e árabes, que vivem em plena paz, em plena harmonia. Eu disse ontem, sinagogas e mesquitas dividem o mesmo quarteirão no nosso país. Judeus e árabes são sócios em empresas. E eu reitero, depois dessas declarações do senhor Lula da Silva, os atos de antissemitismo no país cresceram mais de 260%. Onde ele quer chegar com isso? E diz que quer pregar a paz? Está levando o país a uma posição de irrelevância institucional sem precedentes. Se diz disposto a fazer uma mediação, mas não mantém o equilíbrio e a imparcialidade necessária para realizar essa função. Então, senhor presidente, cabe reiterar ainda, e eu disse ontem novamente, que a ajuda humanitária ela é proporcionada aos cidadãos da faixa de Gaza por Israel. São 57 mil caminhões que entraram na faixa de Gaza, levando mais de 1 milhão de toneladas de assistência. Há 13 padarias lá em Gaza que proporcionam mais de 13 milhões de pães, 3 milhões de pães diários aos moradores de Gaza. Os dutos de água que foram destruídos pelo Hamas, em seus mais de 12 mil foguetes lançados, foram restabelecidos por Israel, e o fornecimento de água está lá. Hoje, se a população palestina padece de condições em Gaza, é por culpa única e exclusivamente do Hamas, que ao invés de reverter os bilhões que foram enviados para Gaza, para ajuda humanitária para a população, optou por construir túneis subterrâneos e adquirir armamento, mísseis, foguetes, para lançar contra Israel. Então, hoje é dia, sim, de celebrar a existência desse Estado, e eu, na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa da União, Brasil, Israel e suas soberanias, gostaria de dizer que nós vamos celebrar esse aniversário de 77 anos da fundação do Estado de Israel, no dia 22, agora do corrente mês, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, e poderemos receber aqui, abrir as portas, mais uma vez, do maior parlamento estadual da América Latina, para toda a comunidade judaica. E é com muita honra que nós os receberemos, inclusive os sobreviventes, que nos honra muito, e eu tenho certeza que estarão presentes, e as entidades também representativas do Estado de Israel e também da comunidade judaica brasileira. Então, fica o meu registro, a minha alegria em poder estar aqui confraternizando, comemorando os 77 anos do Estado de Israel. Muito obrigado, senhor presidente. Fiquem todos com Deus.